Ok, meus amigos, dando continuidade ao exercício de logaritmo, nós temos a questão de número 5. Vejamos. Considere os seguintes números reais. O A é meio, o B é logaritmo de 2 na base raiz de 2 e o C é logaritmo de raiz de 2 sobre 2 na base 2. Ele quer a comparação desses três números. Ah, professor, eu não tenho o valor na tabela do logaritmo. Então vamos com calma. O A é dado como meio. Esse valor eu já tenho definido. O B é o logaritmo de 2 sobre raiz de 2. E o C é o logaritmo de raiz de 2 sobre 2 na base 2. Pronto, então vamos comparar. Ok, isso aqui nós já temos o valor que é meio. Então vamos lá, B, vamos trabalhar o B. Vai ser igual a logaritmo de 2. Raiz de 2, eu posso escrever 2 elevado a meio. Então, dando continuidade. Então, B, esse meio que está aqui na base, eu posso tirar por baixo. Então, eu vou ter 1 sobre meio. Aí, ficamos com logaritmo de 2 na base 2. Pela propriedade, pela definição de logaritmo, quando esse elemento é igual a esse logaritmo a gente substitui pela unidade. Então, eu tenho B, divisão de fração, repete a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, nós já temos agora, temos o valor de B, que é igual a 2. Pronto, já temos o valor de A, temos o valor de B. Vamos agora trabalhar o valor do C. Então, nós podemos trabalhar, o C vai ser igual. C vai ser logaritmo, de raiz de 2 na base 2, menos, divisão transforma em uma subtração. Logaritmo de 2 na base 2. Vamos lembrar a propriedade. Quando é uma divisão, transformamos em uma subtração. C vai ser logaritmo. Ora, de raiz de 2, eu posso escrever 2 elevado a meio na base 2, menos, pela propriedade, se esse elemento é igual a esse logaritmo deve ser substituído pela unidade. Então, aqui nós temos, tira esse meio que vem antes, aí fica C igual a meio, logaritmo de 2 na base 2, menos 1. Repetindo, quando esse elemento é igual a esse logaritmo deve ser substituído pela unidade. Então, C é igual a meio, menos 1. Reduz ao mesmo denominador comum, 2 por 2 dá 1, vezes 1 é 1, menos 2 por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Então, eu tenho a conclusão que C é igual a menos meio. Pronto. Na reta real, onde é que está o A, que é meio, o B é 2, na reta real. Então, vamos ver aqui, na reta real. Nós temos que o A é igual a meio, B, certo? B é igual a 2 e C é igual a menos meio. A igual a meio, P igual a 2 e C igual a menos meio. Na reta real, onde é que estão? Então, eu tenho aqui, na reta real, nós temos 3 elementos. O 2 é o maior de todos.
Aqui é meio e aqui é menos meio. Então, 2, meio e menos meio. Menos meio é C, aqui é A e aqui é B. Na reta real, o sinal da desigualdade é esse aqui. Na reta real, o sinal da desigualdade é esse aqui. O A é maior do que C e A é menor do que B. Então, eu tenho C, A e B. C, A e B. Então, o item correto está no item A. A maior do que C e A menor do que B. Temos aqui, meus amigos, a questão de número 6. Ele quer verificar as afirmativas. Quem é verdadeiro e quem é que é falso. Primeira afirmativa, segunda, terceira e quarta. Associando V, verdadeiro, ou F, falso, a cada uma das afirmativas. Assim, na ordem de 1 para 4, obtemos qual item. Então, vamos analisar uma por uma. Então, a primeira. Ele diz que logaritmo, né? Ele diz que logaritmo de 27 na base 3, logaritmo de 27 elevado a m na base 3, isso é igual a 3 elevado a m. Essa é a afirmativa. Então, vamos analisar. Podemos, tá certo? Podemos fazer o seguinte. 27, eu posso escrever 3 a terceira elevado a m na base 3. Conservando a base, multiplicando o expoente, logaritmo de 3 elevado a 3m na base 3. Pela propriedade do logaritmo, que diz logaritmo de A elevado a n na base A, isso aqui é igual a n. Então, como a base do logaritmando é igual à base do logaritmo, ó, isso aqui, resposta, 3m. E o que está escrito lá é 3 elevado a m. Então, qual é a nossa conclusão? Que esse item é falso. Pronto, esse item é falso. O segundo, vamos analisar agora o segundo. A segunda afirmativa diz o seguinte, que 3 elevado a x elevado a x é igual a 9 elevado a 8. Que a soma das raízes é igual a 0. Então, ele verifica que a soma das raízes é 0. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, x ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado, elevado a 8. 3 elevado a x ao quadrado, conserva a base e multiplica os expoentes. Comparação de potências. Bases iguais nos leva aos expoentes iguais. X ao quadrado igual a 16. Então, temos aqui que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Então, temos duas raízes, 4, e a outra raiz, menos 4. A soma das raízes, é isso que ele questiona, a soma das raízes é x' mais x duas linhas, 4, somado com menos 4, que dá igual a 0. Essa afirmativa está verdadeira. Ele diz que a soma das raízes dessa equação daria 0. É verdade.
Terceira afirmativa. Na terceira afirmativa, nos leva a seguinte: se B elevado a M, se B elevado a M é igual a A, se B elevado a N é igual a C, sendo A, B e C maior do que 0, e B e C diferente de 1, ele está afirmando que logaritmo de A na base C, isso é igual a M sobre N. Pronto. Ele está afirmando que logaritmo de A na base C é igual a M sobre N. Vamos verificar se isso é verdadeiro. Então, fazendo a solução, vamos calcular logaritmo de A na base C. Quem é A? B elevado a M. Então, fica logaritmo. A é B elevado a M. B elevado a M. Quem é C? Certo? C, ó, é B elevado a N. C é B elevado a N. Para a propriedade da potenciação, nós podemos tirar essa potência para colocar antes do logaritmo, essa potência antes do logaritmo. Então, vamos ter M sobre N vezes logaritmo de B na base B. Pela definição, quando esses dois elementos do logaritmo são iguais, ele é substituído pela unidade. Então, conclusão, logaritmo de A na base C é igual a M sobre N. Então, esse item, ele é verdadeiro. Pronto. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora vamos para o nosso quarto item. Vamos analisar o quarto item. Nos diz, se A é maior do que B, maior do que 1, então o logaritmo de A na base B é menor do que 1. Vamos ver aqui o que nós temos. Ó. O A é maior do que B, maior do que 1. O A é maior do que B, maior do que 1. Logaritmo de A na base B, logaritmo de A na base B, isso é menor do que a unidade. O que nós lembramos sobre a função logarítmica? A função logarítmica nos leva a lembrar, quando a base for maior do que a unidade, ó, se a base for maior do que 1, essa função ela é crescente. Então, vamos imaginar aqui, ó, o A é maior do que B e B é maior do que 1. Então, se o A é maior do que B, maior do que 1, então vamos imaginar o A nessa posição aqui, ó. Ó, o A é maior do que B e B é maior do que 1. Então, implica, certo? Implica que esse logaritmo aqui, ele é um número maior do que a unidade. Então, esse valor aqui é maior do que a unidade. Tem nem o que pensar. Trata-se de uma função crescente, certo? E ele está dizendo que é menor do que a unidade. Então, implica que esse item é falso. Trata-se de uma função crescente, certo? Pronto. Então, eu tenho falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, ó, falso, verdadeiro,
verdadeiro e falso. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, o item correto é o item A de alegria. Essa foi a questão de número 6. Temos aqui, senhores, a questão de número 7, analisando situações diversas. O primeiro item diz: a expressão é um quadrado perfeito. As equações são perpendiculares. Então, vamos lá. Vai envolvendo. Então, vamos analisar. Ok? Então, vamos analisar logo a primeira. Então, analisando. Ele diz: x ao quadrado mais 0,2x mais 0,01. É um quadrado perfeito. Ora, senhores, para ser um quadrado perfeito, nós fazemos uma técnica bem simplesinha. Extrai a raiz quadrada desse termo. Então, se eu vou extrair a raiz quadrada de x2, nos leva a x. Extrai a raiz quadrada desse. Então, raiz quadrada de 0,01, eu posso dizer, é 1 sobre 100. Então, raiz quadrada dá 1/10 ou dá 0,1. Se nós multiplicarmos por 2, essas raízes exatas, dá 0,2x. Multiplicar por 2. E esse resultado der o termo que eu não extraí raiz, então isso é um quadrado perfeito. Então, implica que esse item, ele é verdadeiro. Pronto. Esse item é verdadeiro. Deu um quadrado perfeito? Beleza. Analisando o segundo item. Duas retas y é do tipo 2x mais 1. A outra reta é igual a 0,5x mais 2. Vou chamar essa reta de R e vou chamar essa reta de S. A afirmativa dele está dizendo que essas retas são perpendiculares. Esse é o símbolo de perpendicularismo. Senhores, existe uma regrazinha bem prática para sabermos se duas retas são paralelas ou perpendiculares. Nós temos aqui, nós chamamos na fração, quer dizer, a equação reduzida da reta. O coeficiente angular da reta é esse aqui, chamado de coeficiente angular. Na equação reduzida, o coeficiente do x é a equação chamada de coeficiente angular. Para quê? Ó, só para lembrar, se as retas R for paralela a S, implica que elas têm MR, coeficiente angular da reta R, é igual ao coeficiente angular da reta S. Se R for perpendicular a S, então o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Retas paralelas são iguais. Esses coeficientes são iguais. Retas perpendiculares, o produto dá menos 1. O coeficiente angular da reta R é igual a 2. O coeficiente angular da reta S é igual a meio. 0,5 é meio. O produto MR vezes MS deu igual a 1.
Se eu multiplicar, dá 1. Então, isso nos leva, certo? Nos leva a uma afirmativa falsa. Para elas ser paralelas ou perpendiculares, o produto tinha que dar quem? Menos 1. E deu 1. Então, essa é falsa. O item 3. Afirmação, analisar o item 3. O item 3 diz assim: se logaritmo de 2 é 0,3, logaritmo de 3 é 0,47, logaritmo de 18 é 1,32. Os dados que eu tenho são esses. Dados. Logaritmo de 2, 0,3 ou 0,30. Logaritmo de 3, 0,47. Logaritmo de 18, meu amigo está dizendo que é 1,32. 1,32. Lembrem, nós vamos analisar se isso está correto. Quando nós temos um logaritmo que não vem presente, na presença, a base, vou reforçar, fique subentendido que é 10. Então, o que eu faço agora para verificar se isso está certo ou errado? Então, vamos trabalhar primeiro, 18. Fazendo a decomposição de 18, eu posso escrever 9 vezes 2, ou vezes 2. Pronto, 18. Então, vamos lá. Logaritmo de 3 ao quadrado vezes 2. Produto. Se você tem uma multiplicação, você transforma em uma multiplicação, transforma em uma soma. Logaritmo de 3 ao quadrado mais logaritmo de 2. Tudo lembrando, na base 10. Trazemos esse 2 para cá. Então, logaritmo de 18 vai ser 2 vezes logaritmo de 3 mais logaritmo de 2. Logaritmo de 18 vai ser 2 vezes logaritmo de 3 é 0,47. 0,47 mais logaritmo de 2, 0,30. 0,30. Então, logaritmo de 18 2 vezes 7, 14. Vezes 4, 8, 9. 0. Mais 0,30. Essa soma nos leva, certo? 0,94 somado com 0,30. Nos leva a 1,24. 1,24. Olha o que nós temos aqui. Ele disse que era 1,32. E a resposta é 1,24. Então, implica que esse item está falso. Então, esse item está falso. Vamos agora ao item de número 4. Dividir um número não nulo por 0,25 equivale a multiplicar por 40. Dividir um número não nulo por 0,25, eu tenho um número não nulo, dividir por 0,25, certo? 0,025. Ele está dizendo 0,025. É a mesma coisa de pegar esse número, multiplicar por 40. Será que isso é verdade?
Tá certo? Então, vamos começar a entender melhor. Então, como é que eu transformo 0,025? Como é que eu transformo isso em número decimal? Fica 25. Quantas casas decimais nós temos? 3 casas decimais, tá? Sobre 1000. Se nós simplificarmos, se eu pegar 25, certo? Se eu pegar 25, dividir por 25, dá 1. Se eu dividir isso aqui por 25, dá 40. Então, o nosso K dividido por 0,025 é como se eu tivesse K dividindo por 1 sobre 40. Divisão de fração, repete a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso aqui nos leva a K vezes 40. Exatamente, se eu pegar um número qualquer, diferente de 0, dividir por 0,025, é como se eu estivesse dividindo, tá certo? Como se eu estivesse dividindo, multiplicando por 40. Então, essa sequência ela é verdadeira. Então, vamos lá. Ó. Vamos analisar. Ó, verdadeiro, falso. Ó, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, o item correto está no item C de casa. Então, resposta correta, C de casa. Verdadeira, falsa, verdadeira. Meus queridos, é isso que nós estamos tentando mostrar a você. Exercitar. Até a próxima aula.